nossa escola dominical. Vamos nos assentando, tomando os nossos lugares para mais uma reflexão. Vamos orar para a gente poder começar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é aquele que nos mantém de pé, Deus, aquele que nos sustenta, Pai, em todas as situações da nossa vida. Te agradecemos por essa igreja, pelos irmãos que aqui estão. A Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E entregamos esse momento de reflexão nas Tuas mãos, Pai, para que ele seja para o louvor da Tua glória. Edifique-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma abertura de escola dominical diferente. Nessa semana, eu estava escutando uma palestra e o autor dessa palestra, que é um norte-americano, eu não vou lembrar o nome agora, porque apareceu muito assim, de supetão para mim, nos ensinava ou nos mostrava como nós devemos agir quando nós queremos conversar com alguém que professa um tipo de fé diferente da nossa. E ele falava que a gente tem que fazer algumas perguntas, dizendo para a pessoa, tentando explorar para a pessoa, por que ela acredita naquilo que ela acredita. E ele foi guiando a palestra nesse sentido. E aí, como a gente pensa nas nossas reflexões da semana inteira, o que a gente vai falar, professor Flávio? A aula não é na hora que acontece. A gente fica pensando como que isso pode servir para os irmãos. E eu pensei assim, não, eu acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou levar para os meus essa pergunta. Lá em 1 Pedro 3,15, nós vamos abrir rapidamente, e depois em 1 Tessalonicenses 5,11, nós temos passagens que nos falam a respeito disso. Eu queria convidar alguém para abrir em 1 Pedro 3,15, eu já estou aberta em 1 Tessalonicenses 5,11. Mas nós vamos falar, irmãos, ao fim e ao cabo, nós vamos pensar hoje aqui em como nós podemos incentivar outras pessoas através daquilo que nós acreditamos. De onde partiu essa ideia? Todo domingo de manhã são colocados aqui motivos de oração. E nós oramos por essas questões colocadas. Toda semana são colocados motivos de oração do grupo da igreja. E nós oramos por esses pedidos. Então hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente sobre esses pedidos. Tá? Daqui a pouco. 1 Pedro 3,15, alguém abriu? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estamos sempre preparados para quem pedir, como é que é? Para responder. Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós devemos estar preparados para responder. Alguém vira para a gente e fala assim, você é crente ou você não? Você está cheio de problema aí no trabalho? O que você vai responder para essa pessoa? Ou, você é crente, Cláudio? Eu estou precisando de uma resposta nesse problema. O que você vai me dizer? O que você tem para me falar, então, já que você é crente? E às vezes é encarregado de uma carga irônica para cima de nós, E a gente está acostumado a lidar com isso. Mas é sobre isso que a gente vai pensar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,11, que é uma outra passagem interessante para a gente pensar nisso, Rafael diz, aquele que vos pedir razão da vossa fé. A gente deve estar pronto para responder aquele que pedir razão da vossa fé. 1 Tessalonicenses 5,11, na primeira parte do versículo, diz, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Então a gente tem que estar pronto com a palavra, com o conhecimento bíblico, aquilo que dá razão da nossa fé, tanto para nos edificarmos mutuamente dentro da igreja, quanto para responder aos que estão de fora.
desafio hoje aqui, uma leitura diferente. Eu separei 5 temas que têm sido fonte de pedidos de oração aqui na nossa igreja. São 5. Se alguém lembrar de mais um, posso acrescentar e coloquei um aqui, na verdade 4, coloquei por minha conta. O primeiro tema é falta de fé. O segundo, rancor com o próximo, mágoa com o irmão ou com alguém de sua família. O terceiro, problemas no trabalho. O 4, problemas na família. E o 5, enfermidades. Vocês lembram assim de imediato de mais algum? Que tem sido pedido nos grupos da igreja? Direcionamento. Direção. Libertação. Direção, salvação e libertação. Ok. Já é suficiente para nós. Aí, então, o que nós vamos fazer é, coube a mim a primeira parte da abertura. A outra vai ficar por conta de vocês. Eu queria que vocês se separassem rapidamente, porque Guilherme vai dar aula, Guilherme tem muita coisa para falar, em 7 pequenos grupos. E eu vou dar para vocês 4 minutos, talvez? Um pouquinho de tempo, vocês podem usar, a professora vai deixar vocês usarem o celular, não tem problema, tá? Vocês vão pesquisar um versículo bíblico sobre o tema, o problema que vocês receberem, ok? E aí nós vamos compartilhar depois, beleza? Isso é sala de aula perdida, Guilherme. Dá um trabalho para os alunos fazerem também, para se movimentar. Bora? 7 grupinhos. Tá correndo, né, Laura?
Isso aqui é um só da história. Vamos, pessoal, acabou o tempo. Vamos lá? Então, com base nos textos que nós lemos, né, nós devemos nos dedicar mutuamente e dar às pessoas razão da nossa fé. Eu distribuí os temas, cada um vai falar sobre o seu tema e a sua perspectiva bíblica, o que a Bíblia diz, para podermos edificar, nos consolar e nos ajudar. Será assim? Prontinho, vamos lá? Vem, terceiro grupo. Como vocês se ajuntaram, ficamos eu e Guilherme, cada um segundo. E o Flávio, coitado. Somos mesmo. Vamos lá. Não posso ser Eu Meu Deus. Então vamos lá. Coube a mim e ao Guilherme o tema da enfermidade. Olha, eu acho que é justo. Hã? Não quero falar nada, não. Mas O quê, né? Mas nem nada esse negócio de Você tá doido. Então sobrando. A gente já voltando o negócio para competição. Essa nós vamos deixar pro dia da escola do mercado. O negócio feio. Tiago 5, versículo 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu ainda separei mais um, que é Isaías 53, 4 e 5. Né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O Senhor é a nossa fonte de fé e de esperança nas enfermidades. Amém. Próximo grupo? Eu que. E aquele problemas do trabalho. Aí eu peguei dois versículos de Atos 20, 34 e 35. Diz o seguinte: vós mesmos sois testemunhas de que essas mãos trabalham para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber.
Quando a gente tem problema no trabalho, em geral a gente está trabalhando para quem? Para mim mesmo. Então, se a gente pensar que o trabalho nosso tem um propósito em servir ao outro, ajudar o outro, muitos dos nossos problemas de trabalho vão acabar. Porque a gente para de pensar só em mim mesmo e pensar que existe um propósito além de mim no meu trabalho. Sim, Atos 20, 34 e 9. Vou pedir para vocês anotarem, que eu vou recolher e depois eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Atos 20, 34 e 35. Ok, próximo grupo, por gentileza. Ó, a gente fez, na verdade, um contexto, né? Tentou achar um contexto da palavra de Deus. E a primeira que a gente olhou sobre problemas familiares, né? A primeira que a gente falou aqui é sobre honra do pai com a mãe, que é uma referência à nossa relação familiar com pai e mãe. E falou sobre honra, que é Êxodo 20, 12, depois é citado por Jesus, por Paulo. E a gente falou sobre honra, que honra é muito mais do que obediência. Honra é um lugar de importância, de gratidão no nosso coração, né? E falou sobre o problema familiar, como vários outros aqui que são citados, é o perdão. A Bíblia diz que o perdão nos é dado à medida que a gente também tem que perdoar, e Deus, ele somos perdoados na medida que perdoamos. Quer dizer, não é 100% isso, mas está escrito lá, então Efésios 4:32, da gente perdoar. A Bíblia fala sobre, se você tem um problema com alguém e vai ofertar ao Senhor, você não tem que deixar a oferta e reparar o que você, a confusão que está gerada ali entre o irmão, seja familiar ou não. E o último, que a Tânia até trouxe, que eu acho muito legal, Provérbios fala que se você tem uma resposta branda, o problema às vezes acaba só ali, né? Porque a resposta branda, ela desvia a raiva, desvia a ira, então você pode economizar tempo de problema, se você consegue ter uma resposta tranquila, que a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Próximo, por favor. Nosso tema é direção, né? Eu falei que providencial, que lá na célula a gente olha saúde, direção e libertação. Aí direção sempre sobra para mim. E eu sempre sou questionada por isso, né? Principalmente pelo meu filho, que ele fala comigo: senhora tem que sair desse emprego, porque não sei o que. Ela fala: Marcos, quem direciona a minha vida é o Senhor. O Senhor essa semana me falou que era para sair da escola, né? Que estava muita coisa lá na cabeça, aí eu já tomei uma decisão. Eu falei: na faculdade, está na mão do Senhor. Quando chegar o dia de fechar o meu ciclo, ele vai dizer, né? E eu falo que a palavra de Deus é nosso manual de fé e conduta, né? E a gente tem que viver baseado nisso. A gente precisa dar testemunho das nossas atitudes em cima da palavra de Deus, porque é através dela e através da nossa vida que as pessoas vão conhecer o Senhor, né? Aí Maria Elisa, ela lembrou de cara o versículo, Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei a caminho que deve seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. A gente ora, né? Mas às vezes a gente está passando por tanta tribulação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto barulho na nossa mente, que a gente esquece que a gente precisa silenciar e ouvir a voz do Senhor, né? Então que a gente aprenda a ouvir, né? Tirar, não só sempre orar, sempre buscar, sempre clamar ao Senhor, reclamar, não, clamar ao Senhor, mas principalmente silenciar o coração e deixar Ele falar com a gente. Amém. Gabrielzinho, quem que é o próximo? O nosso é sobre rancor com o próximo. E aí a gente achou muitos versículos que a gente achou que encaixa no tema. A gente escolheu 2 para focar. E um deles é de 2 Coríntios 5, de 18 ao 21, que fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pensando em amargura, parte de um conflito que gera rancor, e do rancor gera a raiz de amargura. Então, antes de tratar, profundamente, tanto do não crente quanto do crente, essa amargura, primeiro tem que levar a cruz, Porque quem é o grande reconciliador? Quem que trouxe a paz, em primeiro? Foi Cristo Jesus. E ele não só trouxe a paz e a reconciliação, como ele nos fez embaixadores da reconciliação, Aqui fala embaixadores em nome de Cristo, para exortar por esse intermédio. E aí mais para frente na vida, lá em Hebreus 12, do 14 ao 15, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então agora mais especificamente para exortar o crente, é dizer, olha, se você está no corpo de Cristo, você foi salvo por Cristo, essa raiz de amargura não combina, porque ela vai contaminar, e ela não vai contaminar só você, mas vai contaminar todos. O corpo de Cristo é seríssimo um negócio desse. Mas ao mesmo tempo, pensando no versículo anterior, que Cristo nos reconciliou. Lá diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, antes de mais nada, Cristo já venceu na cruz, já arrancou toda a raiz de amargura que ele devia ter arrancado. E se a gente se apegar a ela, a gente só vai fazer mal a nós e a nossa igreja. É isso. Bem. Aí tem mais alguma curiosidade? Não? Vai ficar então. Falta de fé. Falta de fé. Eu achei 115 versículos, eu corri. Não, eu achei que não é. Foi todos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O outro versículo é Mateus 8:26. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Esse versículo aqui é aquele que Jesus vem pelas águas, é isso? Que o povo está lá desesperado, o barquinho quase não afunda, e aí Jesus fala isso para esses discípulos. Então, hoje nós vivemos esse tipo de situação. Você ora, não vê as coisas acontecer, esperando que aconteça algo tão significativo para mostrar que a sua fé é que fez isso. Mas dentro dessa situação, não sendo atendido, vem a ingratidão. Porque, por mais que você tenha fé e ora, as coisas podem não acontecer, porque o propósito de Deus às vezes não é aquilo. Então é por aí. Muito bom. Muito bem, está sendo muito legal escutar vocês. Sim, Eu gostaria de colocar em observação dois textos. E se tratando de falta de fé, para que os irmãos raciocinassem, Jesus fez milagre, ensinou, e eles presenciaram tudo. Ele ressuscita, Madalena vai lá e fala com eles que ele ressuscitou. Eles não creram. Tem falta de fé maior que essa? E Jesus andando sobre o mar, fala com Pedro, pode vir, Pedro. Pedro vai, afunda e grita, me salva, Senhor. Ele estava falando para ele. Existe falta de fé maior que essa? Gostaria que os irmãos observassem isso. Porque, se tratando de falta de fé, Jesus falou, pode vir. Ele falou que ele ia ressuscitar, eles andaram com ele, presenciaram, ouviram dele tudo.
Madalena vai lá e fala com ele, ele ressuscitou, ele vive, ele não acredita. Ou seja, quantas vezes Jesus tem falado para a gente que faz Agora imagina nós. Muito bom. Muito obrigada. Próximo grupo? Salvação e libertação. Então, Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acho que esse é o mais forte em termos de salvação. Nós, presbiterianos, acreditamos que ela já foi dada. Se nós estamos aqui adorando Cristo, temos fé em Cristo, né? Nós já fomos salvos. Nós só temos o que agradecer. Porque não tem coisa melhor do que a salvação. Não tem mais nada, né, além da salvação. Eu coloco aqui o que Tereza colocou na célula. Nós precisamos pedir saúde, não sei o que e tal, porque nós precisamos relacionar com Deus. E nós relacionamos nossos problemas com Deus, né? Mostrando a soberania que Deus tem sobre nós, né? Quando nós pedimos alguma coisa. Mas quem teve a salvação não deveria nem pedir nada, né? Não poderia ter coisa maior. E o outro versículo, né, sobre libertação, é o João 8,16. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a libertação é do pecado, né? Jesus veio, né? Eu acho que o seu James falou sobre Pedro. Eu gosto muito de acompanhar Pedro, porque nós temos que ser igual a Pedro. Pedro tinha certeza que Jesus era o Cristo. E isso aí nos segura em todo momento. Nós podemos levar a exortação, podemos, acho que quem assistiu o dia que eu fiz a abertura aqui, podemos levar a pancada que for, né? Porque nós precisamos corrigir o nosso reino. E isso aí precisa. Jesus deu muita dura em Pedro. Se você olhar o tempo todo, Jesus dava dura em Pedro. E ele manteve com Jesus as coisas que a gente, coisa muito pequena, a gente larga a igreja, né? Pedro não largou Jesus, né? Exatamente porque ele tinha certeza que Jesus era o Cristo. E é isso que nós precisamos viver. Muito bem. Mais alguém? Acabou? Eu acho que eu trabalho só. Quero agradecer as colaborações dos irmãos, dizer que eu vou fazer isso mais vezes, porque às vezes a gente fala, mas é muito especial ouvir aquilo que vocês têm também para nos passar, para edificar os irmãos, né? Então, Deus nos abençoe todas essas respostas. Eu vou colocar tudo lá no grupo da igreja, vou digitar, para que todo mundo tenha os versículos salvos. Bom, Deus nos abençoe. Passo a palavra para o querido. Material produzido por nós. Não é? Vamos orar. Aproveita aí. Puxar os pedidos de oração. Pessoa da minha esquerda. Eu queria oração com Jesus. Está meio gripadinho em casa, comendo um chozinho. Lali. Lá, saúde, e continuar orando pelo meu sobrinho, que tem um mês já que desapareceu, não teve notícia nenhuma ainda. Aí minha prima também já não tem a data do vaga, vai para Belo Horizonte fazendo cirurgia. Minha mãe amanhã vai levar o médico para pensar na tomografia uma vez, cadê os casos e libertação do meu filho. Pelos pedidos, de modo geral, está colocado no grupo, né, da igreja, com o João, da família, que uma senhora que está enferma de mentite. Pela conversão do meu Pelo seu tio, Kleber, pela minha irmã, pela recuperação dela. E pelas nossas faculdades, né? Acabando. Peraí, por favor. ABC? Não vou estar em Roma, não vou limpar, eu falo a minha oração, então eu vou ver. Estou com uma cunhada que descobriu câncer de mama, ela vai fazer cirurgia agora terça-feira, e a outra fez uma cirurgia para tirar do útero, o médico fez um errou na cirurgia e ela perdeu um rim. Então, ela acabou de fazer a segunda cirurgia para tirar o rim, e Deus dê graça no processo de recuperação de um
mudança de prática. Ok, puxando lá de trás. Para minha família. Família, Constantino. Pela família e agradecer também. E hoje nós vamos fazer 41 anos de casa. Oi? Família. Família, Eu estou em tratamento conjuntivo, pensionado. Calma aí, eu tenho que ir voltando aqui. Malu, pode falar. Final da faculdade, apresentação da TCC e com a minha avó, que eu sou gestão. Tá. E, Matheus, só no estudo. Estudo? Ok. De cursar a tiração dela, fez uma cirurgia essa semana. E uma outra amiga que vai fazer uma cirurgia daqui, marca. Pela minha irmã, está na iminência de transplantar um filho e conversão de alguns parentes nossos da família. Isabel, saúde. Saúde, Isabel? Humberto também, saúde. Humberto? Tá. Os pedidos. Bora. O nosso Deus Pai, Senhor, a tua igreja tem tanta coisa para orar ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, de forma que nem todos os pedidos do mundo seriam muitos para o Senhor, ó Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou, ó Deus, que aquilo que pedimos em teu nome, no nome de Jesus Cristo, o Senhor atenderá, ó Pai. Sabemos que nem sempre significa a realização das nossas vontades, mas sabemos também que isso significa que o Senhor jamais deixa de ouvir o clamor. Amém, Jesus. E aquilo que for conforme a sua vontade, o Senhor há de fazer por meio da oração. Então nós colocamos, ó Pai, confiança no teu poder, na tua forte mão, na tua soberania, na tua misericórdia, na tua graça, Pai, que é capaz de curar o ferido, de trazer conforto para a cama dos que estão acamados, de trazer, ó Pai, por meios ordinários e extraordinários, a cura, Pai. O Senhor é capaz de trazer direcionamento, cura, ó Pai, de coisas que às vezes esquecemos de pedir, ó Pai, por cura, como questões emocionais, questões mentais, e até pequenas grips. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós a cada momento. Louvamos e pedimos a sua bênção agora, em nome de Jesus. Desculpa aí, deu uma Coração muito brilhante. Alergia. Eu sei exatamente como é a alergia. Minha garganta ela trava. O que consegue mostrar para mim? Vai, vem na música. Cara, eu não sei o que é. Ocasionalmente minha garganta estava fechada. Aí eu pedi só o seu próprio. Pessoal, eu ia continuar o estudo em Romanos 11. Não vou. Esqueci as crianças podem ir. Adolescentes vão ficar. Eu ia continuar o estudo em Romanos 11. Mas, por motivos maiores, eu decidi pegar um outro assunto. Um outro tema bíblico para trazer aqui para vocês. Vou falar sobre quem manda no mundo. Obrigado. Quem manda no mundo? Para isso, eu preciso entender o que eu vou me referindo a essa palavra aqui. Mundo. Uma palavra bem importante na Bíblia. Então, imagina aqui, por mundo, o que você pensa quando a gente fala mundo? Eu acho que deixa eu iniciar algum plano para adultos, como pede agora. Esse é o melhor. Uhum.
você me ajudou com isso, eu vou dar a hora de responder. O que é mundo? Tá vendo o que os professores fazem com a gente? Pode ser cosmos, pode ser Do planeta. planeta, tudo, pessoas. Ok. Todo mundo concorda? Pode ser, a palavra pode ser uma forma de pensar Mas contrária. está envolvido, né? Então, quem falou todas as coisas? Tudo que existe. Tudo que existe, certo? A vida, né? Nós não pode pensar no planeta Terra, a gente pode pensar nas pessoas que habitam, na forma dessas pessoas viverem, tá certo? E a gente vai ver que a palavra mundo, ela é bem ambígua na Bíblia. Porque, vamos lá, quem criou o mundo? Deus. Então vamos pensar primeiro nisso. Esse aqui a gente vai entrar, a gente precisa pensar aí, sobre o mundo, uma perspectiva que é alinhada com a história da Bíblia, tá? Com a história da redenção. A primeira parte da Bíblia é a criação. Vamos pensar aqui na criação. Então, a primeira coisa que eu sei é que Deus criou o quê? Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra. É uma palavra feita para dizer tudo que existe, tudo que está entre esses dois. Então, o primeiro versículo da Bíblia fala que tudo que existe foi criado por Deus. Então, a gente vai entrar aqui nesse aspecto da primeira criação. Primeira criação. Então, está sobre o governo e a soberania de Deus. E a coisa mais interessante de Gênesis 1 é que ele nos mostra quem foi a primeira pessoa a mandar no mundo. Quem? Adão. Deus está no governo do mundo, sempre esteve, sempre estará. Mas ele decide colocar uma pessoa no mundo para ser um rei desse mundo, chamado Adão. Está vendo? O desenho de altíssima qualidade. Vamos lá em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No Gênesis 1, 26. Olha lá, vem aí para mim, pessoal. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos continuar? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então vamos pausar aqui. Deus ele cria todo mundo com base em reinos. Tá? Primeiro ele cria no primeiro dia. Alguém lembra que Deus cria no primeiro dia? Ele faz separação entre a luz e as trevas, chama a luz dia e as trevas noite. Se eu fizer um paralelo ali, com o quarto dia, então imagina que é o primeiro dia e noite. Certo? Ele serve a luz e tal. No quarto dia, o que Deus cria? Sol, isso, os astros. Ele fala os astros para governar o dia e a noite. Segundo dia. Não, é céu e mar. Ele cria no quinto dia. Boa. Muito peixes e aves. Então os peixes vão governar o mar, as aves vão governar o céu. Terceiro dia. A terra. E a vegetação. O que é que ele cria no sexto dia? Os animais. Os animais. E aí ele estava bom. Mas não estava completo. Ele cria, depois ainda no sexto dia,
O homem. O homem é o bichão, que ele vai governar todo mundo. Deus criou. Ele vai falar que então o homem vai dominar, lá no Gênesis 1, ele fala, domine sobre os animais e sobre os vegetais. Certo? Então, o que está acontecendo aqui em Gênesis 1? Ele pega a terra que está sem forma e vazia, agora ele coloca a forma e preenche ela. Maravilhoso, né? Gênesis é bonito demais. O homem, então, ele recebe um chamado, que é para dominar, para sujeitar. Ou seja, ele vai governar. A gente vai entender que essa forma de governo, inclusive a palavra governar, é uma palavra equivalente para reinar. Essa forma de governo ela é especificada lá em Gênesis 2, quando Deus coloca o homem então, na presença especial lá no Jardim do Éden, que não é o Polo Norte, tá escrito só para vocês entenderem aqui. E aí, não é o Polo Norte. Ele coloca o seguinte, olha, então, vamos lá, Gênesis 2. Gênesis 2, Senhor, versículo 15, já subi o texto. Gênesis 2,15, alguém lê para mim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o governar. Então agora ele especifica o que o homem vai fazer no jardim do Éden. Ele vai fazer o que? Ele vai cultivar. Então como é que o homem vai reinar? Como é que ele vai dominar o mundo? Cultivando e guardando. Cultivar é produzir. Ele vai pegar as propriedades do mundo e as capacidades, a potência, aquilo que pode se tornar, e ele vai fazer isso produzir. Então ele vai plantar. Ele vai, ou seja, ele vai pegar a terra que ainda não está arada, ele vai lá e coloca o homem para trabalhar no solo. Para isso, Deus fez o homem não ser um ser criativo. Olha que interessante. Ele faz o homem capaz de criar, de pegar aquilo que Deus deu a ele à disposição, como se fosse um playground ali, para ele montar uma espécie de Lego. Então Deus lá, o homem, colocou o mundo para criar cidades, para criar tecnologia, para explorar o mundo que Deus fez. Então, o que Adão está fazendo ali com os animais? Dando nome. Que é um negócio super difícil da nome. Pois é. Biologia. Então, o que ele está fazendo? Ele está qualificando os animais, ele está organizando, separando eles ali, ele está estudando, ele está sendo cientista ali, de certa forma, taxonomista pelo menos. Ou seja, o que é cultivar? Eu estou pegando a criação de Deus e estou desenvolvendo ela. Interessante isso. Tirando o máximo dela. Estou tirando aquilo que eu posso tirar, do que Deus deu no mundo, do que Deus deu para o homem fazer. Então, o mundo não foi feito para ser um jardim para a gente viver pelado, largar as peladas. Não, foi feito para construir cidades. E guardar, ou seja, preservar aquilo ali. Ele vai manter. Isso é uma coisa interessante. Cultivar e guardar é usado na Bíblia só em outro lugar, que era o que o sacerdote fazia dentro do templo. Então eu entendo melhor o que Adão fazia quando era o sacerdote. O sacerdote vai dedicar, eu não vou deixar nenhuma impureza entrar aqui dentro do tabernáculo, ou do templo. Né? Ele vai preservar, vai manter aquilo que está funcionando em ordem. Então, se entrasse um elemento impuro lá no jardim, o que Adão tinha que fazer? Tinha que plantar, tinha que pisar na cabeça. Por que Adão falhou? Quando entra um elemento impuro, ele não pisa na cabeça da serpente. Por isso que a culpa é de Adão. E quando ele vê aquela situação acontecendo, ele se mostra omisso, deixa a Eva lá tomar a frente ali, e aí ele vai, toma ali o negócio para. Não, beleza, já está falando, vou pegar também. E pronto. Pode falar, Beto. Mas, por exemplo, você disse aí, né? Dá uma pisada na cabeça da serpente. Serpente foi criação de Deus também. Sim. E ainda assim Adão falou. Porque não matou a serpente? Sim. Ele tinha que ter matado a serpente. Pensando na serpente como a serpente que foi lá. A serpente não falando com Satanás.
não qualquer cobra, não é a serpente de Satanás, né? Estou falando não o animal, estou falando quando o diabo aparece na forma de serpente ali no jardim do Éden. Era para. Essa serpente aparece primeiro para Eva. Parece Não apareceu para Adão, apareceu para Eva. E Eva, Adão não estava perto dela. Quando ela foi. Quem disse que Quando estava ela perto? falou. Quem disse que ele estava perto? Pelo que ela contou para ele, Ele fala assim, que a Eva foi lá e estendeu para Adão o fruto. Naquele O texto fala que Adão entregou, que a Eva entregou o fruto para Adão. Então, Não fala que ela foi até Adão. não, ele não participou da fala da serpente, não. Ficou quietinho lá mesmo. Hein? Isso é uma coisa correta, isso é interessante. Eu não estava lá, pelo que entendi, pelo que eu estava lá, mas pelo que entendi, Eva estava, o Satanás usou Eva, que estava longe de Adão, para poder jogar a conversa na cabeça dela, e ela foi e levou para Adão. Isso é um negócio interessante. Então, só de Adão estar longe já estava errado. Ó, isso é uma ideia interessante, chama o silêncio de Adão. O silêncio de Adão. Porque é estranho, por que Adão não aparece? O texto não fala que ele estava longe. Ô, Guilherme, Gênesis 3, 6, diz assim, o segundo metade desse texto, tomou o seu fruto, Eva, né? Comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. Estava com ela. Mas a fala da serpente, É para Eva. a fala da serpente é para Eva. Sim. Correto? No momento, Eva não estava perto. Depois que ela come, é que ela leva para Adão. Não, mas ela não leva, ele estava para Adão. Ele escuta Gente, tudo. isso aí é até o que Paulo usa para argumentar lá. Lembra quando ele fala sobre por que as mulheres não é para tomar a frente na igreja? Ele usa o exemplo de Adão para mostrar que Adão fez errado de deixar Eva tomar a frente. E por que Adão jogou a culpa em cima de Eva? Oi? Por que Adão não jogou a culpa em Eva? Ele jogou a culpa em Deus. Ele jogou, ele falou, foi a mulher que me deu. Foi a mulher que você me deu, velho. Mas olha que interessante. Paulo vai dizer que sim. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então, Guilherme, eu tive passagem era para Adão, não comer fruto. Sim. Se ela comer essa fruta e chegar no momento do Adão e Adão fala assim, não, nós estávamos numa boa até hoje. Mas ele também. Mas aí ela vai ser castigada. Não, a ordem não foi naquela época. Olha, vou pegar aqui, ó. Olha aí, vou explicar. O Adão, isso é importante. Paulo vai mostrar que Adão ele era um representante da humanidade. Ele era a aliança perfeita com Adão. Então, assim, a gente não sabe, tem que especular o que aconteceria se Eva, só Eva tivesse comido. A gente não sabe o que aconteceria, na verdade. Mas o que a gente sabe é que Adão não podia ter pecado. Era a responsabilidade dele, né? Exatamente. Então, assim, é muito estranho pensar, será que teria como Eva ter pecado naquela situação sem Adão estar perto? Eu acho que não. Eu acho que Adão estava lá, consentiu, e Eva que foi enganada, foi uma coisa. Muito pior foi Adão que não foi enganado. Ele fez conscientemente sabendo o que aquilo implicaria. Deixa eu completar. Mesmo que Adão não estivesse perto, só de Eva chegar e falar, né, entregar o fruto, a atitude dele, se ele não estivesse perto na hora, né, depois não quero. Entendeu? Ele já devia estar consciente de que ele não poderia deixar. Mesmo que ele não estivesse perto, ele sabia que não podia comer daquele fruto. Então era a responsabilidade dele não comer e não deixar contaminar a terra, guardar. Exato. Então, basicamente, sintetizando aqui. Adão, a gente acredita que Adão estava vendo tudo que estava acontecendo. E ele deixou Satanás enganar Eva. Ela vai lá dar um fruto para ele. E ele, como o Júlio impressionante, chega a culpar, não. O que eu fiz foi só porque a mulher me entregou, ele tem que tirar a culpa dele. Mas de quem era a responsabilidade de zelar pela santidade do jardim? Adão. Ele, Guilherme, e Deus repreendeu Adão. Deus repreendeu Adão. O que vai acontecer? Aliás, uma coisa interessante. Qual que era o próprio? Deus falou que era para ele dominar e fazer o quê? Multiplicar. Então a ideia era
se ele vai cultivando o jardim, ele vai pegando aqui, ó, vai começando a ter filho. Aqui, tal. E agora o mundo vai. O jardim vai expandindo. Vai fazendo filho, e o Éden vai expandindo. É a currícula da terra. O que vai acontecer por ele toda a vida? Imagina aqui que o jardim do Éden isso aqui, tá? Com o pecado, o que vai acontecer com a Adão? Ele é expulso. Perdeu a coroa. E agora ele está fora do Éden. O que quer dizer isso? Ele não está mais no relacionamento pactual com Deus. Não igual estava no jardim do Éden, na presença de Deus. E agora a gente entra num novo cenário aqui. Então, na primeira geração a gente vai entender Adão. Tá? Ponto central para entender o mundo. Próxima parte da história da Bíblia é a queda. Quando eu vou entender o mundo nesse cenário de queda, isso é muito importante. Porque a Bíblia vai falar muitas vezes do mundo nesse cenário aqui. O que é o mundo dentro do contexto da queda? Quem que está no governo do mundo agora? Satanás. A serpente. Satanás entregou uma pegadinha do malandro em Adão. O que ele fez? Ele fez Adão pecar. E o que acontece? Agora o pecado, o pastor Maria explicou isso bastante aqui já, o pecado passa a ser uma constituição que compõe a corrupção e a culpa que vem de Adão para todos os seus descendentes. Lembra disso? O que acontece? A Bíblia falou o seguinte, que o pecado, nós nascemos nele, toda a humanidade nasce no pecado, certo? Todos aqueles que estão em Adão nascem no pecado, ele produz uma escravidão na pessoa. A pessoa que está morta nos seus pecados, ela já nasce nesse sentido, em pecado, que você viu minha mãe, né, ela quer dizer, o que acontece? Ela se torna, então, refém de Satanás. Porque isso quer dizer, sei lá, quem se agrada do pecado? É o diabo. E o diabo usa o pecado do homem para mantê-lo afastado de Deus, sujeito à ira de Deus. Certo? Então, de certa forma, quem manda no mundo a partir da queda é Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, chamando Satanás, vai dizer o seguinte: o mundo, da 1 João capítulo 4, jaz o maligno. O que quer dizer agora? Que, de certa forma, o jardim do Éden foi embora. Quem que está? Vamos fazer um gato, né? Do carro. Nossa, mãe. É mal. Você é simbólico, o mundo, ele jaz no maligno. O que isso quer dizer? Ele está morto. Oi? Tipo assim, ele está no controle dele. Mentiroso, coisa ruim, capiroto. Olha como é que Paulo explica isso lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Aliás, Jesus chama Satanás 2 vezes de um príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Alguém lê para mim o versículo 1, 2 e 3. Ele nos deu vida, estamos vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também dos demais. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Olha como é que Paulo diz sobre a situação do mundo. O que ele quer dizer com o mundo aqui, então? Todas as pessoas que compõem o mundo, que nascem, né, todos os seres humanos, eles seguem o curso desse mundo. Tá? Só que esse mundo ele não jaz maligno. O que isso quer dizer? Todas as pessoas que pertencem ao mundo jazem. E Paulo fala assim: o que isso quer dizer? Que eles recebem uma influência
certo? Uma influência de desobediência a Deus. Tá? Isso é o mundo. O mundo, a Bíblia vai tratar ele então como um sistema. Obrigado. Um sistema que zela por desobediência a Deus, pela apostasia. Entendeu? Então agora é interessante. As coisas que as pessoas produzem não necessariamente mais são feitas para a glória de Deus, como era o Adão. Pode até ser boas, né? Pode até ser bom por causa da graça comum, porque a gente dá a imagem de Deus. Então um cara que não é crente pode fazer um filme bom, um rock balboa, por exemplo, claro. Mas ele vai estar contaminado com pressupostos apóstolos. Então, por exemplo, você vai ver um filme que tem uma história bacana, porque a imagem de Deus está ali, porque a graça comum que a gente chama, né, está ali, mas o cara vai colocar um casal fazendo sexo antes do casamento. Isso é o que mais tem. Por quê? Porque ele não está preocupado com a obediência a Deus. Então agora o homem ele consegue produzir arte, não foi criado para fazer, mas essa arte está corrompida. Quer dizer que a gente tem que pegar ela e tudo jogar fogo? Não. A gente tem que filtrar. Mas a gente não pode esquecer que ela está corrompida. Que, por exemplo, tipo, quando o homem inventa a luz, né? Tipo, potencializar aquilo que tem na criação, né? Mas ao mesmo tempo está contaminado, porque aí a gente começa a querer a energia elétrica em detrimento das águas, né? Do mundo. Ou seja, poluindo. Que é uma. Aí seria, eu não estaria guardando. Isso. Aí você potencializa, mas não guarda. O problema não é energia elétrica, o problema é você fazer isso sem o cuidado da natureza. Né? Isso aí é ecoteologia. Você sabe como é que a teologia, como é que a Bíblia tem a ver com preservação do meio ambiente. É interessante. Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano que foi um dos principais desse movimento, assim, de pensar sobre a igreja se mobilizando em prol do meio ambiente. Mas a Bíblia diz que a natureza geme, né? Parece que nós, como ser humano, a gente, mesmo sendo crente, a gente não, parece que a gente não tem noção que o mundo já é maligno. Nós vivemos num mundo do maligno. Tá? O próprio Jesus falou, que o mundo já é maligno. Parece que a gente não tem essa convicção. Boa, Sr. James. Gente, qual que é o perigo de fazer o que aconteceu com o Sr. James falou? O perigo de acontecer, o que o Sr. James falou que pode acontecer, de nós vivemos nos esquecendo que o mundo já é maligno. E eu começar a consumir cultura e aquilo que o mundo produz, porque o que o mundo produz não é nada mais, nada menos que as pessoas produzem para o nosso fruto, nosso consumo. A mídia, cara, a mídia é formada por pessoas. E essas pessoas, em grande parte, são apóstolos. São desobedientes a Deus e não amam a Deus. Existe uma influência de Satanás para que você também busque não obedecer a Deus. Ou seja, um desprezo pela lei de Deus. Tá? Pode falar isso. Vou confirmar isso, porque agora a gente assiste o filme e espera que haja um relacionamento sexual. A gente quase que aguarda isso sem colocar a maldade e o pecado que isso consegue. Pois é, a gente esquece que existe o pecado, é uma coisa que tem peso. O que é isso? É uma coisa muito simples, porque a gente tem uma aversão por nossa carne natural àquilo que é a lei de Deus. Nós consumimos e criamos aquilo que é belo. Cara, isso é uma história de amor, mas a gente corrompe quando a gente distorce a lei de Deus nela. Então tem muita história de amor bonita, mas que está corrompida, infelizmente, por causa da apostasia, que é o que? Desobediência à lei. Eu estava achando. Vai voltar na velha rebeldia. A velha rebeldia. Tá? Então, assim, o que acontece? A Bíblia fala, o pecado é a transgressão da lei. Olha, fica uma coisa incômoda, é incômodo eu falar para as pessoas sobre a lei de Deus. É muito mais cômodo, olha que curioso. A lei de Deus é o que tem mais incômodo, tanto para quem é mundano, a gente chama de mundano, quem vive no mundo, quanto para quem é crente da igreja. Por quê? Porque o crente tem um probleminha
que é de querer suprimir a lei de Deus com outras regras. Então a gente cria mil e outras regras, tradições, usos e costumes, que a gente dá tanta ênfase nessas coisas que quando eu volto para a lei de Deus, aí vira um negócio meio assim. É uma tendência da nossa carne de suprimir a lei de Deus, certo? Os 10 mandamentos a gente tem que esquecer, a gente tem que ignorar. A gente está mais preocupado com os usos e costumes de uma tradição do que com os básicos 10 mandamentos ali. Só que quando eu vou me apegar, por exemplo, ao fato de que Deus abomina, por exemplo, a mentira, isso parece uma coisa mais desconfortável de conversar do que falar sobre o tipo de roupa ali, X, tipo, a mulher pode usar saia, entendeu? Infelizmente a cultura tem essa tendência de se esquecer da lei de Deus, até dentro da igreja, o básico. Jesus foi muito contra isso, né? Ele era contra a tradição dos homens, não contra a lei de Deus. Beleza. Pessoal, o fato do mundo então ser jazer no maligno, significa então o quê? Que Satanás está mandando ver. E a Bíblia tem uma descrição muito interessante para falar disso, que esse mundo, ele jaz em trevas por causa disso. O que são as trevas na Bíblia? Trevas é a ausência da luz. O que é a luz de Deus? Cristo Jesus. Sim, mas... O conhecimento dele, não? Faz de novo, pessoal, bem alto. O conhecimento. O conhecimento de Deus. Porque o conhecer a Deus envolve o obedecer a Deus. Mas se eu não conheço a Deus, o que acontece? Eu não obedeço a Deus, não é minha preocupação. O mundo vive numa aura de desconhecimento de Deus, que é manipulado e incentivado por Satanás e por seus filhos. Fala, velho. Eu não gostava de Deus, achava que Deus era injusto, porque ele havia declarado, não só o cara que tinha pecado, como a mulher, os filhos, o animal, achava tudo errado. Aí, na escola dominical, você vai vendo, aí eu fui valorizar a ação de Deus. Perfeito. Porque Deus criou. Quem quer sacrificar um filho? Acho que nenhum de nós quer sacrificar um filho, né? E Deus deu o unigênito, né? O primogênito dele para vir nos salvar. Aí você vê, aí eu comecei a enxergar o amor de Deus para o ser humano. Aí eu mudei o pensamento. Se ele fosse ruim, eu já estava no inferno. Porque é um pensamento ilógico, né? Até você entender. Então, é o que você está falando aí. Você tem que conhecer. Perfeito. E para a gente conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Nada mais como um professor, porque você foi instruído. Mas, Roberto, vou falar. Mas como é que eu conheci Deus? Porque você já conheceu. Não, aqui. Eu quero dizer o seguinte: não é o professor, não é o Guilherme que ensinou que faz Deus, não. O professor já acabou. A Bíblia fala o seguinte: que quem revela Deus? Cristo. Vamos abrir lá em João, capítulo 1. Quer dizer assim, não sou eu que torno Deus conhecido, eu posso falar da palavra dele, mas a palavra dele se fez carne. Olha aqui, João, capítulo 1. Versículo 1. João 1, versículo 1. No princípio era o quê? Verbo, a palavra, mesma coisa. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Então está falando do quê? Que é da criação. Ele já estava lá com Deus. Todas as coisas, ou seja, o mundo, foram feitas por quem? Através dele. Sem ele, ou seja, na palavra, no verbo, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha
nas trevas, e as trevas não derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz da verdade, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, porque o mundo está em trevas. Ele desconhece a Deus. Ele criou o mundo e não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É muito mais. O que ele está querendo dizer aqui então? Isso aí ele está puxando lá de Isaías, capítulo 9. O povo que andava em trevas, na sombra da morte, de uma grande luz. O que ele está querendo dizer? Que chegou um momento na história em que esse mundo que está em trevas, de repente, teve as trevas apagadas, porque um menino nasceu. Agora, esse cara aqui tem uma promessa muito interessante, que é a nova parte do mundo. Exatamente. Uma nova criação. Porque como é que Paulo vai chamar Jesus? Segunda Adão. Qual que é o texto que ela falou? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus estava fazendo o quê? Deus estava em Jesus, através de Jesus, reconciliando o quê? Gente, isso é uma coisa interessante demais. Esse mundo que jaz em trevas, agora encontrou alguém que venceu o mundo. Ele fala isso, o mundo passaria pela pessoa, porque o mundo te odeia, o mundo vai perseguir a gente. Não tem bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo. O que Jesus fez para vencer o mundo? Ele morreu na cruz, nos libertou da escravidão do pecado e nos compra para Ele como cidadão. Isso, essa luz que existe no mundo agora, que está sendo, olha que legal, por meio da cruz de Cristo, eu sou levado para cá hoje. Vou colocar aqui por mim, da Jesus. Eu sou colocado aqui. E olha que interessante que Paulo vai falar, isso é o ministério da reconciliação. Quem Cristo Jesus, a gente está levando a luz. O mundo está em trevas. Ele fala, vocês são o quê? Quem segue não andará em trevas. Ele fala, nós somos luz. Até no versículo 21, fala que por meio de Cristo nós somos chamados a ser embaixadores dessa reconciliação. Exato. O que isso quer dizer? Que tem uma nova criação rompendo dentro da vida. Por meio de Cristo Jesus. Ele fala, porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. Gente, então o que isso quer dizer? Que existe, a Bíblia não vai usar a palavra mundo, também nesse sentido, mas ela usa a palavra nova criação, a segunda criação, que Jesus ele vem para ser rei. E esse reino de Deus é isso aqui, ó. Uma coisa que está dentro da luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, o Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. A fim de quê? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Versículo 2. Versículo 9, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, ou de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos,
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançai misericórdia. Então, gente, qual que é a nossa. Para quê? Nós somos chamados para cá para fazer o quê? Proclamar da luz, ó, trazer a luz. Como é que ele quer trazer essa luz? Tem a gente que entendeu que isso era fazer revoluções socialistas e tal. Não. É bem mais simples que isso até. Pregar o evangelho. E muito mais difícil. Mas não só pregar, de falar, de viver. Então, quando eu chego no meu próximo, que está no mundo, que está perdido nas trevas, e eu demonstro o amor com que Jesus Cristo me amou para ele, eu estou levando a luz de Cristo para ele. Claro que isso envolve eu ter que falar de Jesus para ele. Mas não tem como eu falar de Jesus sem mostrar o meu amor para o próximo. Dessa forma, olha o que Pedro falou, que nós estamos reinando. Eles estão constituindo reino e sacerdotes. Igual Abraão era. Rei e sacerdote. Jesus que é, nós estamos em Jesus sendo reis e sacerdotes e profetas, né? Proclamando as virtudes. Olha o que acontece. Como é que Jesus reina? Servindo o próximo. Ele é o rei invertido, é o rei ao contrário. Ele é o rei que ao invés de vir para dominar, ele veio para servir. Essa pessoa forma a gente chamar para servir o mundo. Por isso que ele fala assim, só um tá? Quando ele olha para Deus, ele fala assim, Senhor Pai, eu não peço que os tires do mundo. Nós não vamos mas que Deus do mal. Porque Jesus veio para fazer o quê? Para salvar o mundo. Gente, é interessante. Deus não veio para nos salvar do mundo. Ele veio para salvar o mundo. Porque ele amou o mundo. De tal maneira que Deus se deu filho. Para que todo aquele que nele crê não permaneça na morte, mas tenha vida eterna. Vida na luz que estava nele, para toda a eternidade diante do presente de Deus. Como se fosse uma moeda. Tem sido devolvida. Por isso que Jesus fala, olha, quando a gente serve o reino de Deus, está aqui, olha, eu não acredito. O reino de Deus está entre nós. Amém. Beleza? Alguém tem uma dúvida? Porque quando os anjos anunciam os pastores que Jesus estava nascendo, tinha nascido, eles dizem assim, lá em Belém nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor, a palavra Senhor, ele veio para ser Senhor. Inclusive, Kyrios, grego, sabe para quem que era chamado de Kyrios? César. Os imperadores russos, Kaisers. E aí, olha que interessante, alguém abre ali Atos, já que o Claudio falou, vamos ver, tá, gente? Atos capítulo 18. Ou 17, na verdade. Atos 17, versículo 6 e 7. Os cristãos estão sendo arrastados pelos judeus. Olha o que eles vão falar. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason. E alguns irmãos perante as autoridades clamando, este tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha que interessante esse tio. O que os crentes falavam? Eu quero pregar assim os cristãos, porque falavam Jesus é rei. Jesus é rei. Então, meu irmão, só para acabar aqui, olha. Quando a gente fala sobre reino de Deus, é isso aqui que eu estou falando. O irromper da nova criação dentro do mundo. Então, a questão de o mundo ainda existe, esse mundo aqui de Jasmalim? Sim. Mas existe um novo mundo. A partir do momento que Jesus morre e ressuscita dos mortos. Ele fala que toda a autoridade me foi dada, ou seja, pertence a ele. A autoridade sobre o quê? Sobre os céus e terra. Igual a gente estuda. Uma graça novo Gênesis. Portanto, o fato de que Jesus reina significa que no dia, na Páscoa do ano 33 ou 36, alguma coisa assim, depois de Cristo, o mundo passou por um novo governante. Isso significa que todo aquele que pertence a esse reino não está mais sobre o domínio do pecado, mas vive na luz de Deus. Isso é o reino de Deus.
Vamos orar? E só uma coisa. E é interessante que na nova criação, a gente também cultiva e guarda. Só que agora, sem a preocupação do pecado. Depois nisso. A gente faz parte da reconciliação. Boa. Não só pregando, mas produzindo. O reino de Deus ele não é limitado à igreja. A igreja proclama o reino de Deus. Mas o reino de Deus ele é vivido fora das paredes. Você chegar lá e produzir uma arte que não seja contaminada, uma arte revida. Né? É você fazer um filme que tenha princípios cristãos. Não é que um filme sobre Jesus. Não. É vai fazer um filme nenhum. É tu sair para dar aula, porque tu é professor numa escola, e ter princípios na Boa, você chegar lá, professor, chegar na sala de aula, demonstrar amor para aquele aluno difícil. Aqui, a Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais. O justo cuida dos animais. Cuidar da natureza. A Bíblia diz que a natureza geme e espera que a gente se manifeste. Tio, se eu tô lá no YouTube, tipo assim, tem um carro lá dentro, e eu tô vendo que tá acontecendo coisas erradas, aí eu me posicionar e falar, eu não permito. O reino de Deus é praticado quando o político vai lá nascer de procura. É eu lá projetar uma casa legal, que me demonstrar amor a Deus e amor ao próximo. Isso aí. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pelo teu evangelho. O evangelho que é misterioso, grandioso, Pai, tão belo. Senhor, se não fosse pelo teu amor, pela tua graça, como é que nós estaríamos em ti, ó Deus? Porque nós estávamos mortos no pecado, jazendo nas trevas, mas o Senhor foi misericordioso. E o Senhor enviou seu Filho Jesus. Nele morremos, nele ressuscitamos, estamos em ti. E agora, Pai, nós sabemos que a vida não é mais a mesma. Não deve ser mais a mesma. Não nos permita, Pai, viver como se a nossa lealdade não fosse destinada a Jesus Cristo. Nos livre dos ídolos, nos livre, ó Pai, do engano de Satanás, nos livre, ó Pai, da sedução do mundo. Nos dê, ó Pai, uma mente que esteja firme nessa verdade, pronta para dar resposta daquilo que acreditamos. Que a nossa lealdade, nosso compromisso, nosso coração, nossos deveres, nossa obediência se deve a Jesus. É mais ninguém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.